Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começamos a nossa aula número 26. Seja para a glória de Deus. Vamos comentar os números 1450 até 1513. Falamos sobre o sacramento da penitência, incluindo as indulgências, e já entramos no sacramento da unção dos enfermos. Estamos nos sacramentos de cura. Cura da alma, cura do corpo. Penitência e unção dos enfermos. Então, a partir do número 1451, o Catecismo nos apresenta as partes do sacramento da penitência, que começam com os atos do penitente. Então, primeiramente, o penitente é a pessoa que vai se confessar. Ele tem que apresentar três coisas: contrição, que é sincero arrependimento; confissão integral de todos os pecados, de que se tem consciência e lembrança; e satisfação. Depois vem a parte do ministro, que é o sacerdote, bispo ou presbítero, que vai dar a absolvição e vai impor uma satisfação. Então, essa parte do penitente, a terceira parte, satisfação, ele vai cumprir depois que o sacerdote estipular uma penitência, que nós chamamos oficialmente de satisfação. Bom, então vamos lá. Os três atos do penitente. Contrição. Para haver sincera contrição, não basta você dizer o ato de contrição. Aliás, vamos aprender o ato de contrição, né? É uma vergonha que hoje os católicos não sabem mais. Eu me lembro, eu aprendi o ato de contrição da minha catequese e até hoje eu digo na minha confissão: Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Existem várias fórmulas para o ato de contrição. É importante que você saiba uma. O rito de penitência apresenta uma bem curtinha, bem simples, que diz assim: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim, pecador. Só isso. Mas se a igreja autoriza, você pode dizer só isso. Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. O importante é você expressar com uma oração que você está arrependido. Expressar falando com Cristo, porque na confissão você não fala para o Juliano, para o Antônio, para o José que está ali. O sacerdote está ali na pessoa de Cristo. Então você está confessando a Cristo. Por isso, devemos falar diretamente a Cristo. Então, não basta o ato de contrição. É preciso primeiro haver a detestação do pecado. Detestação, o nome já diz. Nós temos que chegar ao ponto em que nós detestamos aqueles pecados, todos eles. É claro que parece uma contradição. Se eu gosto de cometer aquele pecado, é uma tentação para mim, como é que eu vou detestá-lo? Não, mas não é a contradição nada, porque detestar significa aquilo que São Paulo diz: não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Uma coisa é o nosso desejo, outra coisa é a nossa vontade. Desejo é paixão, quer dizer, aquilo que nós sofremos dos nossos instintos, dos nossos impulsos, da nossa concupiscência. Vontade é algo refletido. Vontade é realmente aquilo que nós decidimos diante de Deus, a vida ou a morte. Isso é a nossa vontade. Às vezes o nosso desejo momentâneo não coincide, não concorda com a nossa vontade mais ampla. É disso que São Paulo está falando. Então, mesmo que eu esteja com desejo de cometer de novo aquele pecado, eu tenho vontade de parar. Isso que significa detestação do pecado. E além da detestação, que é um ato de vontade, eu preciso também de um ato do intelecto, uma resolução de não mais pecar. Se eu vou me confessar e eu já digo que vou cometer de novo aquele mesmo pecado, eu já planejo, já prevejo que eu vou cometer de novo,
então a absolvição não é válida, estou perdendo tempo. Né? Você está perdendo tempo em confessar, ainda está perdendo o tempo do sacerdote. É preciso detestar o pecado e ter a resolução, a determinação de não pecar mais. Ah, padre, mas eu sei que eu sou fraco, eu vou acabar pecando de novo. Tudo bem, mas pelo menos você tem que estar resolvido de que aquilo não presta para você e você, com a graça de Deus, quer não cometer mais. Tem que ter uma reta intenção de não pecar mais. Por isso é que nem todo mundo pode se confessar validamente, nem todo mundo pode receber absolvição. Por exemplo, quem vive numa situação de pecado e não pode mudar agora, não consegue mudar agora, nem adianta ir confessar. Por exemplo, uma pessoa diz: eu vivo numa situação irregular, eu estou convivendo sexualmente com alguém que não é o meu esposo ou a minha esposa diante da igreja, diante de Deus. Então, primeiro eu tenho que resolver isso. Primeiro eu tenho que consertar a minha vida. Procurar casar na igreja. Depois eu vou confessar. Não adianta eu ir confessar, a não ser que, mesmo estando em situação irregular, por exemplo, nesse exemplo que eu citei, eu faça um propósito sério, mas aí tem que ser os dois, porque quando um não quer, dois não briga, né? De não pecar mais. Então, mesmo que eu esteja convivendo com uma mulher, né, eu faço o propósito de não ter relações sexuais com ela e viver como irmã, como minha irmã. Né? Aí sim, pode se confessar. Mas se você não pode garantir isso, se realmente não tem condições de garantir que não vai ter relações sexuais com ela, então é melhor primeiro resolver sua vida. Primeiro vai casar na igreja, depois vem confessar. E não é só matéria de sexualidade, não. Qualquer coisa. Se você está numa profissão que te leva a praticar corrupção, por exemplo. Por exemplo, vamos dizer que você está ilicitamente inscrito em 2 trabalhos em que você tem que prestar trabalho no mesmo horário. Você tem que estar 8 horas por dia nesse trabalho, só que acontece que você está no outro trabalho que também tem que prestar 8 horas de trabalho. Isso é corrupção, isso é crime, isso é pecado, isso é mentira. Então não adianta você ir confessar isso se você não pedir demissão de um dos dois. Tá vendo? Enquanto você não romper com o pecado, não pode receber absolvição. Por quê? Porque tem que ter verdadeira detestação do pecado e resolução de não mais pecar. Aí o catecismo, no número 1452 e seguinte, diz que tem 2 tipos de contrição. A contrição de amor e a contrição de temor. Contrição de amor é a perfeita. É quando, por amor a Deus, porque Deus não merece que eu peque contra ele. Por amor a Deus, por Deus ser quem é, eu me arrependo. Quando a contrição é perfeita, eu já obtenho o perdão dos pecados mortais, desde que eu tenha firme resolução de recorrer, quando possível, assim que possível, à confissão sacramental. Mas não quer dizer que eu possa comungar, viu? Tem gente que entendeu errado. Quer dizer que se você morrer, veja bem, você cometeu um pecado grave. Aí, a confissão, hoje não tem confissão, só tem confissão daqui a 3 dias. Hoje eu faço um ato de contrição, por amor, confissão perfeita, por amor a Deus. Então, embora eu não possa comungar ainda, porque eu preciso receber a absolvição primeiro, se eu morrer essa noite ou amanhã, eu ganho a salvação. Por quê? Porque eu já estou com o perdão. Certo? E tem a contrição por temor, que é uma contrição imperfeita. É a chamada atrição. Não é nem contrição, na verdade, é atrição. Que é obra da graça também. Né? É imperfeita, é um primeiro passo. Que é quando, por temor de ir para o inferno, eu me arrependo. Eu ainda não estou por amor a Deus, mas simplesmente por temor de ir para o inferno, ou por temor de não poder comungar mais. Aí termina 1454 falando do exame de consciência. Gente, é muito importante, para você chegar a completar esse primeiro ato do penitente, que é a contrição, tem que fazer um bom exame de consciência. Meu Deus do céu, quanta gente faz uma péssima confissão porque não fez um exame de consciência adequado. Né?
Aqui o catecismo nos dá algumas sugestões de textos bíblicos, inclusive, aí, ó. A nota 444. Romanos, capítulo 12 até o capítulo 15. 1 Coríntios, capítulos 12 e 13. Carta aos Gálatas, capítulo 5. Carta aos Efésios, de 4 a 6. Capítulo 4 até o capítulo 6. Mas você pode pegar os 10 mandamentos, você pode pegar os 5 mandamentos da igreja, você pode pegar as 8 bem-aventuranças, os pecados capitais, as virtudes teologais e cardeais, e por aí vai, né? Tem muita coisa para você usar, para você fazer o seu exame de consciência. Nesses textos bíblicos que estão aqui, na nota de rodapé, se fala basicamente da caridade. Porque, de fato, o resumo de todos os 10 mandamentos é a caridade. Amar a Deus como Deus deve ser amado e amar o próximo. Não ofender o próximo, não prejudicar o próximo, não odiar o próximo. Né? Então a caridade é o centro. Não adianta você ficar fazendo exame de consciência com muita ênfase em uma área. Por exemplo, tem gente que faz assim. Vem confessar, me masturbei, por exemplo. Vi pornografia. E só diz esse pecado. E não vê outra coisa na sua vida. Está focado só naquilo. Não, meu irmão. Esse é um pecado gravíssimo, tem que ser confessado. Mas há outros, né? Deixar de amar a Deus como ele deve ser amado. Muita gente vem se confessar e diz 1 ou 2 pecados só. E diz assim, não, o que está me incomodando mais é isso. Gente, confissão não é para você dizer o que está te incomodando só. Confissão é para você contar todos os pecados de que tem consciência e memória. Todos. Né? Então, aí o padre começa a fazer perguntas. Mas você faltou missa domingo? Ah, faltei. E por que eu não confessou isso? Olha, tem gente que é difícil você arrancar um pecado numa confissão. Para ser válida a absolvição, a pessoa tem que dizer um pecado. Tem gente que vai confessar e fala assim, eu vim aqui porque eu vou casar. Tá, mas e aí? Qual é o seu pecado? Não, eu vim aqui porque é obrigado mesmo. Ou então eu vim aqui porque eu vou ser enviado ministro, ou porque eu vou servir no encontro. Não, mas isso não é para você falar isso. O padre nem precisa saber disso. Né? Você tem que dizer os pecados graves que você cometeu. É isso que é necessário. Né? Para isso tem que fazer um bom exame de consciência. Né? Eu disponibilizo e vou disponibilizar na descrição desse vídeo agora, né? Você pode clicar aí na descrição do vídeo, você vai ver um arquivo em PDF. Eu vou disponibilizar um modelo que eu elaborei para te ajudar no seu exame de consciência. Muita gente tem usado esse modelo aqui na paróquia e dito assim, olha, está me ajudando porque eu não sabia que isso aqui era pecado. Então, pode usar esse modelo. E tem outros na internet, tem outros em devocionários. O importante é você colocar-se diante de Deus, pedir o Espírito Santo para te mostrar, né? Porque é Ele que nos convence acerca do pecado. E passar toda a sua vida, desde a última confissão, né? O que você cometeu de pecado grave. Os pecados leves, chamados veniais, não é obrigatório confessar. É importante, é recomendável que confesse também, né? Um palavrão que você falou. São aquelas pequenas quedas, né? Que não chegam a romper a caridade, não chegam a destruir a caridade na alma, não chega a romper a minha amizade com Deus. Né? Mas obrigatório é confessar os pecados mortais. Bom, então, fiz o exame de consciência, detestei cada um dos meus pecados e me decidi a não pecar mais. Contrição. Feita a contrição, agora eu vou para o segundo ato, que é a confissão. E aí eu vou encarar os meus pecados, eu vou assumir a responsabilidade pelos meus pecados. Dar nome a eles é importante. Né? Quando eu dou nome a um cão, quer dizer que eu tomei posse dele. Né? Quando Adão deu nome aos animais da terra, quer dizer que ele se tornou senhor dos animais. Eu preciso dar nome aos meus pecados. Né? E dar nome ao pecado não é falar de forma genérica. Confissão genérica a gente faz na missa. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras. Não é para você dizer isso na confissão. É para você dar nome a cada um dos pecados graves. Então, por exemplo, não é para você chegar na confissão e dizer assim, padre, pequei contra o 6º mandamento.
tem centenas de pecados contra o sexto mandamento. Né? Você tem que dizer qual foi. Né? Não adianta falar assim, padre, faltei com a caridade. Faltar com a caridade é muito amplo. Você tem que dizer claramente. Faltei com a caridade quer dizer faltei à missa domingo. Caridade é um amor a Deus sobre todas as coisas. Então, não ir à missa domingo é uma falta grave contra a caridade, porque o amor que eu devo dar a Deus é ir à missa aos domingos, por exemplo. Então eu tenho que dizer, faltei tantas missas dominicais e dias santos, né? Dias santos de guarda. Então eu tenho que dar nome ao pecado. Não precisa entrar em detalhe. Por exemplo, padre, eu xinguei várias vezes dizendo essa palavra, aquela. Não precisa dizer o nome do xingamento, né? E também não precisa dizer com quem você pecou. Se você praticou fornicação com alguém, não precisa dizer com quem, pelo amor de Deus. Você tem que dizer só o seu pecado, não o pecado da outra pessoa, né? Então, mas é importante você especificar para o sacerdote saber, perceber qual a gravidade do seu pecado. Ele vai te dar a satisfação, a penitência e também, se for preciso, um aconselhamento de acordo com a gravidade. Se você falar só genericamente, não é suficiente, certo? A declaração dos pecados ao sacerdote é a parte essencial do sacramento da penitência, 1456. Mesmo que sejam pecados bem secretos, só de pensamento, ele cita aqui os dois últimos, né? O 9º e o 10º mandamento, que é sentir inveja, né? Que é desejar a mulher do próximo ou o homem da próxima, só em pensamento cometer adultério, ou ter inveja, cobiçar o que é do outro. Mesmo que seja algo que aparentemente eu não fiz mal a ninguém, mesmo assim eu devo confessar, né? Declarar. Não podemos ocultar conscientemente pecados. Não adianta você dizer assim, eu vou me confessar, eu vou dizer esse e esse. Agora esse outro aqui eu não tenho coragem de dizer, eu tenho vergonha. Então, querido, nem vai confessar. Por quê? Porque não vai ser válida a absolvição. Se você está consciente de que aquele pecado é grave, e se você não esqueceu, você está lembrando dele, você tem que confessar, né? Veja, na Bíblia, o livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Quem esconde suas faltas jamais tem sucesso, mas quem as confessa e abandona obtém compaixão. Provérbios 28, 13. É claro que ele não está falando aqui ocultar faltas de Deus, porque de Deus nada se oculta. Deus sabe tudo. Tudo. Deus Deus vê todas as coisas. Deus é onisciente, né? Como já falamos. Então, ocultar pecados é na confissão ao sacerdote. Não é a Deus, porque a Deus você não oculta mesmo, não tem como ocultar. Certo? Então, é preciso não esconder nenhum pecado. Declarar todos. Muita gente está há anos indo confessar, perdendo tempo, porque não tem coragem de falar um determinado pecado. Então não está sendo válida, né? Tem um catecismo antigo nos Estados Unidos que dizia uma coisa interessante. Dizia assim, se você vai... Olha só que interessante. Se você vai para a confissão com 3 pecados mortais, olha a matemática, hein? Você vai com 3 pecados mortais na sua consciência para se confessar. Só que chegando lá diante do padre, você se ajoelhou ali no confessionário, ou sentou, tanto faz, você contou o primeiro, contou o segundo, mas o terceiro você falou assim, não, esse não tem coragem de contar. Você levanta dali e vai embora com 4 pecados. Olha a matemática. Você chegou com 3, falou só 2, saiu com 4. Como assim? Porque você mentiu. Então você acabou de cometer mais um pecado. Se você voltar para confessar, você tem que dizer 4 agora, né? Além daqueles 3 com os quais você estava antes, agora tem o 4. Eu quis ocultar um pecado, eu quis mentir. Porque isso é mentira. Para de dizer que não, isso não é mentira, é só ocultar a verdade. Ocultar a verdade é mentira, ponto. O resto é churumelas, né? 1457.
todo fiel, depois de ter chegado à idade do discernimento, a chamada idade da razão, que é a partir da primeira comunhão, é obrigado, pelo menos uma vez por ano, a confessar os seus pecados graves, dos quais tem consciência. E ele não deve tomar a Sagrada Comunhão sem receber previamente a absolvição sacramental. A não ser que não haja tempo suficiente e ele tenha um motivo grave para comungar. Qual é o motivo grave para comungar? Por exemplo, se a pessoa está morrendo, ela quer receber o viático. A Eucaristia prepara para a morte, né? E seja impossível chegar a um confessor. Nesse caso, aí sim, você comunga antes de receber a absolvição. Uma contrição perfeita, né, e a intenção de se confessar. Se não houver tempo, paciência. Aí você confessa. Deus tem os meios extraordinários, né? Toda criança tem que se confessar antes de receber a primeira comunhão. Atenção, hein? Tem paróquia por aí que está abolindo isso. Tem padre por aí dizendo, não precisa não. São crianças, não tem pecado. Ah, não tem pecado. Vai ouvir o que esses meninos de 10 anos estão aprontando. Tem pecado sim, senhor. Né? E não pode receber a primeira comunhão sem se confessar. Isso tem que ser dito na catequese. Né? Muito bem, vamos seguir. Aqui tem uma citação linda de Santo Agostinho. Deus acusa os teus pecados, se tu também os acusas, tu te associas a Deus. Então a confissão, veja, não é informar o que Deus não sabe. É claro que Deus já sabe todos esses pecados. O que Deus quer, quando você vai se confessar, é que você concorde com Ele. Porque se você não confessa todos os pecados, é como se você estivesse fazendo como Adão fez no paraíso depois que pecou. Foi se esconder. Onde estás, Adão? E Adão falou, eu vi que eu fiz besteira e me escondi. Ou então, como na parábola dos talentos, Nosso Senhor nos conta, em Mateus capítulo 25, em que o homem enterrou o talento. Por que você enterrou o talento? Porque eu sabia que o Senhor é severo, o Senhor exige, então eu escondi o talento. Então nós temos que confessar todos os pecados mortais, sem esconder nenhum. Então esse é o segundo ato do penitente, confissão. Terceiro, satisfação. Satisfação significa dar satisfação do seu pecado. É um ato de justiça. Quer dizer, reparar o mal que eu cometi, que eu pratiquei. Satisfazer quer dizer expiar. É o que nós chamamos de penitência. O padre me deu tal coisa para fazer de penitência. O nome oficial é satisfação. Eu preciso satisfazer a Deus, eu preciso dar satisfação do meu pecado. E a satisfação vai ser correspondente à gravidade do pecado. Por exemplo, se alguém vem confessar que roubou R$100 de alguém, provavelmente o sacerdote vai dizer, sua penitência, sua satisfação é devolver esses R$100. Se a pessoa disser assim, não, mas eu não posso fazer isso, senão eu vou preso, ou senão a pessoa vai, sei lá, me odiar pro resto da vida, ou então o marido que traiu a esposa, o padre não vai poder pedir assim, olha, a sua satisfação é contar para a esposa, porque pode acabar o casamento por causa disso. Então o padre também não pode exigir uma reparação que vai causar um dano maior. Mas tem que ser algo proporcional. Por exemplo, se alguém não tem como devolver aqueles R$100 porque a pessoa roubada já morreu, então o padre pode dizer, então você vai doar esses R$100 para uma instituição de caridade, por exemplo, ou dar no seu dízimo. Então a satisfação pode ser uma oração. Eu, por exemplo, costumo pedir uma coisa bem fácil. Pode ser uma oferta. Na próxima missa você dá uma oferta generosa. Pode ser uma obra de misericórdia, visitar um doente, por exemplo. Pode ser um sacrifício, um jejum, privar-se de alguma coisa. A satisfação significa configurar-nos a Cristo, porque Cristo sozinho expiou os nossos pecados. A nossa satisfação só vale por intermédio de Jesus Cristo. Não é que atenção, hein? Tem gente que fala assim, eu vou ter que fazer uma peregrinação, eu vou ter que ir à Aparecida e lá vou ter que andar de joelhos para eu pagar os meus pecados, para eu satisfazer pelos meus pecados. Meu irmão, sinto muito, mas você pode ir de joelho daqui até o Vaticano.
Você não vai conseguir se satisfazer pelos seus pecados. A satisfação pelos seus pecados está na cruz. Jesus conseguiu essa satisfação. Esse ato de mérito de Cristo, da obediência ao Pai, foi infinito. Então é Cristo que dá a satisfação. Eu faço um pequeno gesto, um Pai Nosso e uma Ave Maria, o que o Padre mandar fazer, eu faço para me unir a Cristo, para ser solidário a Cristo que por mim satisfez na cruz, certo? Então a minha satisfação não é para substituir a de Cristo, não, jamais. Nenhuma satisfação desse mundo pode satisfazer Deus pelos pecados que nós cometemos. 1461. Quem são os ministros deste sacramento da penitência? Só os sacerdotes, ou seja, os bispos e os presbíteros. O bispo, por excelência, é o ministro da absolvição, do sacramento da penitência. E ele pode conceder a função de absolver pecados aos presbíteros. Mas veja que interessante, isso não é automático. Não é que o cara foi ordenado padre, automaticamente, pela ordenação, ele pode absolver pecados. Não. Ele tem que receber, depois de um exame que o bispo faz, ele tem que receber uma autorização explícita, por escrito, para que ele possa atender confissões, né? Interessante também é que alguns pecados são particularmente graves, né? E só podem receber absolvição ou do bispo ou do papa. Não sei se você sabia disso. Por exemplo, né, alguns pecados que só o bispo pode absolver. Heresia, que é você negar teimosamente algo da fé católica. Por exemplo, alguém diz assim: eu não acredito na presença real de Cristo na Eucaristia. Isso é heresia. Só se um pecador vier falar isso, eu não posso dar absolvição. Eu tenho que mandar procurar o bispo, porque isso é heresia. Ou então, se eu disser assim, não, eu não creio na intercessão dos santos, é heresia. É? Ou se eu disser, eu não creio na Imaculada Conceição de Maria, é um dogma. Então, heresia. Só o bispo pode absolver. Atenção, hein? Outro pecado que só o bispo pode absolver, o cisma. Cisma quer dizer, eu me recuso a me submeter ao Papa. Eu não gosto desse Papa, não obedeço a esse Papa, não sigo esse Papa, não acredito que esse Papa é válido. Isso é um pecado gravíssimo que gera excomunhão. Só o bispo pode dar a absolvição desse pecado. E a apostasia. Alguém que abandonou completamente a fé. Por exemplo, alguém que se fez católico, recebeu o sacramento do batismo, depois rompeu com o catolicismo e se tornou espírita ou candomblessista ou alguma outra religião, né? Fez apostasia, renunciou à fé. Então é um pecado gravíssimo, né? Que gerou uma excomunhão. Esse pecado eu devo levar ao bispo. Outro pecado gravíssimo, o aborto provocado e acontecido, não naquele que foi tentado fazer o aborto e não conseguiu. Se o aborto aconteceu, esse pecado é gravíssimo, hediondo. Até há pouco tempo, só o bispo poderia absolver, ou um padre delegado pelo bispo. Agora, recentemente, o Papa Francisco concedeu a todos os sacerdotes que têm a faculdade da absolvição o poder de absolver esse pecado, do aborto. Mas ele é gravíssimo, né? E há outros que só o bispo, por exemplo, se alguém fingiu que era padre e fingiu celebrar uma missa, se alguém gravou a confissão de alguém, né? Se alguém tentou violentar fisicamente um bispo, se alguém forjou uma denúncia, né, contra um padre, dizendo que o padre tentou abusar sexualmente, sendo que é mentira, esse pecado é gravíssimo, só o bispo pode dar absolvição, né? E tem alguns outros pecados que só o Papa, só enviando, não precisa ir lá em Roma, mas só enviando por escrito ao Papa, né? Por exemplo, sacrilégio, profanação da Eucaristia. Se alguém, um ladrão, entrou na igreja, arrombou o sacrário, jogou no chão, pisou, isso é um sacrilégio gravíssimo, só o Papa pode liberar, né? Tentar matar o Papa é um sacrilégio, é também um pecado que só o Papa pode dar absolvição, né? Se um padre
quebrar o sigilo de confissão, ele, o padre, está em pecado gravíssimo, só o Papa pode liberar. Né? Está excomungado. Olha como que é sério o sigilo de confissão. Outra coisa importante, se um padre absolver um cúmplice dele, por exemplo, vamos supor, um padre teve uma relação sexual com alguém. Essa pessoa com quem o padre teve relação sexual vem se confessar. Se o padre der a absolvição, ele está excomungado. O padre está excomungado. Só o Papa pode absolver esse pecado. Né? Também se o padre tentar casar-se, mesmo que no civil, ele comete um pecado de excomunhão e só o Papa pode liberar. Então esses pecados são altamente graves, mais graves que os normais. Né? Bom, seguindo. Aqui fala 1465, como deve ser a atitude do padre na confissão. Ele deve amar a verdade, ser fiel ao magistério. Atenção, hein? Se você vai confessar e um padre diz assim, não, isso aí não é pecado. Ah, eu estou tendo relação com meu namorado, com a minha namorada. Não, vocês vão casar mesmo, isso não é pecado não. Isso deveria ser denunciado para o bispo, se o padre falar isso para você. Né? Por quê? Porque ele não está sendo fiel ao magistério da igreja. Gravíssimo, pecado do padre. Né? Bom, os efeitos desse sacramento. Reconcilia com Deus e com a igreja, realiza uma ressurreição espiritual. O que quer dizer ressurreição espiritual? Bom, equivale a uma ressurreição. O que acontece com o corpo quando Cristo tira Lázaro do sepulcro é o que acontece com a alma quando o sacerdote diz, eu te absolvo dos teus pecados. Porque pecado mortal quer dizer, a minha alma estava morrendo. É por isso que chama mortal. E quando eu recebo a absolvição, a minha alma ressuscita, ganha vida de novo. Né? Volta para a amizade com Deus. 1470 tem uma informação importantíssima. Hein? O sacramento da penitência antecipa o juízo final, antecipa o julgamento na hora da minha morte, juízo particular. Se eu vou me confessar, aqueles pecados que eu confessei, eles são apagados do livro da vida. Sabe aquele livro da vida? O Apocalipse diz que no dia do juízo final vai ser aberto o livro. Todos os pecados de todos os homens estão anotados nesse livro. Os que eu já confessei, já foram absolvidos, já foram apagados. É uma antecipação do juízo final. Então, se você quer ter um juízo particular, você quer, na hora de que morrer, né, não ter muitos pecados no seu juízo particular para ser levado em conta, confesse-se regularmente. Quanto mais tempo você ficar sem se confessar, se colocando o risco de morrer com aqueles pecados graves, pior vai ser o seu juízo particular e maior a chance de você perder o céu. Né? 1471, ele fala das indulgências. Bom, então, o que é indulgência? É a remissão da pena temporal devida pelos pecados. Os pecados já absolvidos. Então, para eu ganhar indulgência, primeiramente eu tenho que me confessar. Sem se confessar, uns dias antes ou uns dias depois de pedir a indulgência, né, não tem indulgência. Toda indulgência só é concedida se eu confessar. Se eu comungar também. Eu primeiro preciso confessar, depois comungar e rezar nas intenções do Papa. Essas três condições valem para todos os tipos de indulgência. Né? Então, a igreja recebeu aquele poder das chaves de ligar e desligar, né, que Jesus deu a São Pedro e a toda a igreja por meio dele. Então, esse poder de ligar e desligar é o poder de absolver pecados, de excomungar ou retirar a excomunhão e o poder de conceder indulgência. Né? Veja, quando eu cometo um pecado grave, pecado mortal, esse pecado produz uma culpa e uma pena. A pena, aí aqui diz no 1472, eu tinha uma pena eterna. Se eu me confesso, essa pena eterna é apagada. Olha que maravilha. Todo pecado mortal gera uma pena eterna, quer dizer, uma pena que eu vou pagar eternamente, depois da minha morte, e uma pena temporal. Temporal quer dizer que eu preciso pagar aqui, por um tempo. Né? São as consequências do meu pecado. Se eu me confesso, se eu recebo a absolvição, a pena eterna é retirada. Ela se transforma em pena temporal. Eu só tenho a pena temporal. Essa pena temporal
é o que eu tenho que pagar como consequência do meu pecado, né? É uma questão de justiça. Então, os meus sofrimentos aqui na terra, por que Deus permite que eu sofra? Permite uma doença, permite uma deficiência, permite uma provação, né? Porque eu estou pagando as penas temporais, as penas que eu mereci pelo meu pecado. A culpa já foi tirada, mas a pena permanece e eu preciso pagar. Ou eu pago aqui na terra, com os meus sofrimentos, se forem aceitos, porque sofrimento com murmuração não vale, não paga nenhuma pena, né? Se eu abraçar a cruz, se eu abraçar o sofrimento, eu já estou pagando, né? Eu já estou diminuindo o meu purgatório. Porque a pena temporal eu pago aqui na terra e se eu morrer eu continuo pagando no purgatório. Por isso Jesus diz, né, naquela expressão, ele não sairá da prisão até que pague o último centavo. Quer dizer, não vai para o céu até que se pague a última pena temporal. A gente paga essa pena aqui na terra, com sofrimentos, e continua pagando no purgatório. Eu posso ganhar indulgência para mim e também para os defuntos. Se eu faço um ato dotado de indulgência, que a igreja me diz que, né, me dá indulgência, eu posso dedicar essa indulgência para mim mesmo ou para alguém que já morreu, né? Sendo que, por ocasião de finados, né, os primeiros 8 dias do mês de novembro, eu só posso ganhar indulgência fazendo aquelas visita ao cemitério e a visita a uma igreja no dia de finados. Eu só posso ganhar para os falecidos. Aqueles dias, se eu fizer essas obras, eu não posso ganhar para mim. Eu só posso ganhar indulgência para os falecidos, né? Então eu posso salvar, eu posso ajudar na salvação de uma alma que está no purgatório, né? Salvação não, o alívio, né? Porque ela já está salva. Está salva, mas ainda não entrou no céu porque ela está se purificando. Então eu faço um ato aqui, eu colaboro para que aquela alma saia do purgatório e entre no paraíso. Isso é por causa da comunhão dos santos, né? É por isso que diz aí, 1474, a comunhão dos santos. Há um intercâmbio de bens, o tesouro, há um tesouro espiritual. E todos os santos, Cristo, Jesus, a Virgem Maria, os santos todos, com os atos heróicos de caridade que eles fizeram, eles vão enriquecendo, aumentando esse tesouro, com créditos. E cada pecado mortal que um cristão comete, ele está debitando, está empobrecendo esse tesouro, né? Por causa disso, por causa da comunhão dos santos. Então a igreja, quando dá a indulgência plenária, a igreja, plenária ou parcial, a igreja pega os méritos de Cristo, da Virgem Maria e dos santos e aplica sobre mim, para pagar pelas minhas penas temporais. Que maravilha! Nós somos o corpo místico de Cristo, né? Nós não estamos como sujeitos, indivíduos isolados diante de Deus, mas como corpo místico. Muito bem. Aqui tem algo importante a partir do número 1483. Ele diz, voltando a falar do sacramento da penitência, que o sacramento da penitência tem que ser feito ordinariamente confissão individual. Nós chamamos de auricular. Confissão auricular quer dizer confissão ao pé do ouvido. Confissão que você vem dizer junto ao ouvido do padre, né? Somente em casos de necessidade grave pode acontecer uma celebração comunitária com absolvição geral, sem confissão individual. Isso, gente, 1483 e 1484, por favor, leia isso na sua paróquia, para o seu pároco, leia isso no seu conselho pastoral, para que as pessoas saibam disso, porque tem muita gente sendo enganada. Muita gente todo ano vai na chamada confissão comunitária, nunca vai se confessar individualmente e pensa que está em dia com o sacramento da penitência e não está. Muitas vezes a culpa é do próprio padre que ensinou errado. Claro, porque dá muito trabalho atender a confissão de todo mundo, né? Então é mais cômodo para o padre, reúne todo mundo na igreja, lembra aí os seus pecados na sua mente, agora eu vos absolvo dos vossos pecados, né? Fazer isso é tão absurdo quanto pegar água benta e fazer jogar sobre o povo falando assim, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode, né? Ou então pegar um monte de ossos assim e jogar assim, ó, recebam o corpo de Cristo.
Não pode. O sacramento tem que ser dado individualmente, como Cristo fez com os doentes, né? Ele não chegou, Cristo nunca fez uma cura assim, né? Eu curo todos vocês de uma vez, né? Ele cura um por um, né? Então, somente se houver perigo iminente de morte. Por exemplo, um navio está afundando e tem um padre lá. Não dá tempo de o padre atender a confissão de todo mundo. Um avião está caindo, então o padre pode dar absolvição geral. Ou, se não houver confessores suficientes num tempo razoável, por exemplo, uma comunidade isolada lá na Amazônia, lá na África, não tem padre lá, vai um padre uma vez por ano, e ele só vai ficar lá, sei lá, 2 horas para celebrar a missa, não dá tempo de ouvir todo mundo. Então, nesse caso, ele pode dar absolvição geral, sem que os fiéis confessem individualmente. Mas atenção, nesse caso, tá aqui, ó. Neste caso, os fiéis devem ter, para a validade da absolvição, o propósito de confessar individualmente seus pecados graves no devido tempo. Ou seja, quando você participa de uma celebração comunitária com absolvição geral, assim que possível você tem que procurar o padre para confessar. Assim que possível, né? Aí tem gente que fica todo ano só indo a essas celebrações comunitárias. Está erradíssimo e não está recebendo validamente a absolvição. Somente a impossibilidade física ou moral dispensa da absolvição, dispensa da confissão individual. Então a confissão é isso, né? Ela nos dá a paz e a serenidade da consciência e nos dá a consolação espiritual, aumenta as nossas forças espirituais para o combate cristão, né? Cada vez que eu me confesso, eu recebo não só o perdão, é importante ressaltar isso, eu recebo o perdão, algo referente ao meu passado, mas eu recebo a graça, que é referente ao futuro, a graça que vai me ajudar a lutar contra as tentações futuras, né? E além disso eu recebo a paz, o perdão e a paz, diz o sacerdote, né? Tá bom, irmãos? Então, encerramos o sacramento da penitência. Unção dos enfermos, 1499. Aqui ele faz uma introdução, e nós vamos ficar somente nessa introdução. A doença é sinal da impotência humana, dos limites, da finitude humana. Porque toda doença nos faz lembrar que nós vamos morrer um dia, né? A doença é vista na Bíblia como um caminho de conversão. Toda vez que eu fico doente, eu não devo blasfemar contra Deus. Ao contrário de muita gente que fica assim, revoltado contra Deus, né? Porque Deus permitiu essa doença, eu devo agradecer. Obrigado, Senhor, por essa doença, porque essa doença é uma oportunidade de eu me converter. Até clinicamente, isso já é constatado. Tem um livro, eu não me lembro agora o nome, que uma pessoa diz, que bom que eu peguei aquele câncer, porque aquele câncer me fez mudar totalmente a minha forma de ver a vida. Eu passei a viver com muito mais qualidade depois daquele câncer. Se isso vale simplesmente do ponto de vista psicológico, vale muito mais do ponto de vista espiritual. Porque o sofrimento, 1502, o sofrimento também pode ter um sentido redentor, né? Quando eu estou doente, eu me uno a Cristo na cruz. E eu participo. Por isso é importante quem está doente, quem está acamado, oferecer o seu sofrimento, a sua dor, pelo perdão dos pecados do mundo inteiro, né? Pela salvação do mundo, né? Quando Jesus cura os enfermos, ele está não querendo resolver o problema de todo mundo. Ele não curou a todos. Ele está anunciando que o reino de Deus está próximo, né? Não curou todo mundo. Eram apenas sinais da vinda do reino. E a cura física anunciava uma cura mais radical, que é a vitória sobre o pecado e a morte, que aconteceram na Páscoa de Jesus. Então, mais importante do que curar o corpo é salvar as almas, é dar a salvação eterna. Muito bem. 1509. Quando Jesus disse aos apóstolos, curai os doentes, ele estava não só falando daqueles que têm o dom de cura, de fazer um milagre,
Também existem, né? 1508 diz isso. Mas, principalmente, cuidado com os doentes. Curar significa cuidar. Não é só quando a cura acontece instantaneamente que nós chamamos de cura. O trabalho da pastoral da saúde, visitar os doentes, é um trabalho de cura dos doentes. A unção dos enfermos que o padre ministra é cura dos doentes. Levar a comunhão para os doentes, o ministro da comunhão leva, isso é curar os doentes. Curar os doentes não é só fazer num passe de mágica que a doença desapareça. É ajudar a aliviar o sofrimento do doente, é fortalecer o doente, né? Como está escrito lá em São Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Alguém dentre vós está doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, as duas coisas que acontecem no sacramento da unção dos enfermos. A imposição das mãos. O sacerdote impõe as mãos sobre os doentes. Impor as mãos significa colocar aquela pessoa debaixo da guarda de Deus, debaixo da sombra do Altíssimo. Significa Deus tomando posse, né? Deus protegendo. Impor as mãos e depois a unção com óleo. O sacerdote unge a testa, né, a fronte do doente e depois as palmas das mãos. Muito bem. 1512 diz que antigamente, durante muitos séculos, esse sacramento era chamado de extrema unção porque ele acabou na prática sendo reservado só aos que estavam agonizando já. Mas hoje, não. Hoje a prática da igreja é dar a unção dos enfermos a todos os que estão acometidos de doenças perigosas. Claro, uma gripe você não vai pedir a unção dos enfermos, né? Ah, estou com dengue. Você não vai pedir a unção dos enfermos, a não ser que seja dengue hemorrágica, né? Uma doença perigosa, uma doença que coloca algum risco para a minha vida. Inclusive, se eu vou fazer uma cirurgia delicada, né? É importante receber a unção dos enfermos. Se eu vou passar por um parto cesariana, uma cirurgia, toda cirurgia que tem anestesia geral comporta algum risco. Então você pode pedir a unção dos enfermos. Certo? Muito bem, Deus abençoe a todos. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva no nosso canal. Se você ainda tem perguntas, dúvidas, escreva para nós. Por e-mail eu vou responder. julianoreal@gmail.com. Que desça sobre vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem.